Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Acho que a gente tem um objetivo bastante importante nesse seminário. O Maurício estava comentando sobre o IBEF, sobre o crescimento, como tem evoluído, e uma das reflexões que o próprio Instituto está fazendo é sobre a participação feminina no seu quadro de associados. E a gente estava refletindo que claramente, hoje em dia, há uma série de barreiras no setor financeiro, uma série de dificuldades no setor financeiro, mas mesmo, principalmente para as mulheres, mas mesmo com essas dificuldades e com essas barreiras, existem as executivas que se sobressaem, que uma carreira bastante de sucesso e bastante promissora. E a gente começou a refletir no comitê, né, sobre o tema, e foi quando surgiu a ideia do Great by Choice, né, o grande livro do Collins, né, como que num ambiente tão complexo, num ambiente tão possivelmente desfavorável, você vê executivas se destacando no ambiente financeiro, no ambiente, na carreira de finanças, né? E mais do que isso, mais tão importante como isso é aproveitar o exemplo, aproveitar a experiência que a gente vai ter aqui na discussão dessa noite e puxar e convidar a todas as mulheres executivas presentes, aos homens também, mas principalmente as mulheres executivas presentes, que se associem ao IBEF. Assim, a ideia do Instituto, como o Maurício colocou, é cada vez mais catalisar essa sociedade, catalisar o universo dos executivos de finanças para a colaboração mútua, eu diria assim. Então, antes de mais nada, obrigado, Maurício, pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui intermediando e pela responsabilidade, né? A gente está trazendo aqui duas executivas de grande sucesso. Eu vou apresentar um pouco. Bom, a Lívia é diretora de contabilidade da Volvo CE. Ela é formada em ciências contábeis, possui pós-graduação em gestão empresarial e atualmente é aluna do curso de mestrado da FUNCAP Business School. Com carreira construída em grandes empresas como GE, ESAB, Holcim e Deloitte, possui sólidos conhecimentos em controladoria, contabilidade, auditoria interna e externa, compliance, FP&A, impostos, gestão de riscos e finanças comerciais. A Fabiola Góes, é CFO do Banco CNH Industrial e Serviços Financeiros da CNH Industrial para a América do Sul. É graduada em Administração de Empresas e Ciências Contábeis. Tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV e mais de 20 anos de experiência voltados à área financeira, sendo 8 anos atuando como auditor externo da Deloitte, 13 anos na CNH Industrial. Tem carreira desenvolvida com foco em contabilidade, auditoria, SOX, compliance, planejamento financeiro, controladoria e gestão de projetos, além de uma experiência no mercado financeiro com atuação e definição das estratégias e estruturas de funding, emissão de títulos no mercado de capitais e relações com investidores. Muito obrigado às duas. Antes de começar a perguntar, a gente queria passar aqui... e só fazendo um convite a todos vocês, obviamente, como de costume, no chat, perguntas são sempre muito bem-vindas. Convido a todos os participantes que queiram mandar perguntas para a Fabiola, para a Lívia ou para ambas, que fiquem à vontade para colocar no chat a sua pergunta, ok? Antes de começar algumas rodadas de perguntas e para elas também se apresentarem, a gente queria passar um pequeno vídeo aqui, acredito que um vídeo inspirador para todos nós aqui. Gil, se puder colocar, por favor. Let's talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? Because what else are we going to believe? When we are 3 times less likely to be given a science-related toy. That's sad.
And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool. We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Moms, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. Muito bem. Bom, como eu disse aqui, bastante inspirador, né? Bom, e assim, o que fala o vídeo, né? O vídeo fala do potencial e do futuro brilhante que meninas, ainda crianças, podem ter, né? Podem explorar, podem crescer, aflorar. E aqui a gente está com duas executivas que tiveram um grande sucesso no mercado financeiro e que comprovam exatamente o que as meninas no vídeo nos lembram, né? Que se forem liberadas a criar, a pensar, a desenvolver, podem ter um futuro brilhante, né? Então, eu queria começar perguntando para ambas, né? A gente está no setor financeiro, um setor ainda preponderantemente masculino, infelizmente, e perguntar para vocês, bom, o que atrai nesse mercado, né? Por que vocês escolheram finanças? Conta um pouco de vocês, como é que vocês fizeram na carreira de vocês para chegarem até aqui. Para começar com a Lívia, depois passo para a Fabiola. Lívia, como é que você chegou até aqui? É uma pergunta muito oportuna, Ricardo. Primeiramente, boa noite a todos, a você que está aqui conosco, participando desse evento, desse bate-papo. É uma honra para mim dividir esse momento com vocês, de alguma forma compartilhar a minha experiência profissional com vocês e passar um pouco das inspirações que eu tive na minha carreira e, quem sabe, sirva de referência para você que está aqui conosco hoje. Como o Ricardo gentilmente já descreveu, eu tenho um pouco mais de 20 anos de experiência, sou diretora de contabilidade na Volvo, trabalho em Curitiba, mas sou mineira, nascida e criada em Belo Horizonte, formada em Ciências Contábeis, fiz pós-graduação em Gestão Empresarial pela FGV e atualmente curso o mestrado de Ciências Contábeis pela FUCAP. Pois bem, respondendo à pergunta do Ricardo, na época do vestibular, quando eu decidi qual curso eu faria, na verdade, foi uma decisão meio por tema, né? Eu sempre tive uma facilidade muito grande pela parte de exatas e concluir pelo nome de Ciências Contábeis, que contabilidade, contábeis era conta era números, e como eu sou muito boa em exatas, então ótimo, então vou cursar Ciências Contábeis. Ciências Contábeis entrou na minha vida mais ou menos dessa forma. Eu iniciei a faculdade muito nova, passei no vestibular com 17 anos, e desde então, desde o primeiro período de faculdade, comecei os estágios, fiz diversos estágios durante a faculdade de Ciências Contábeis, mas um em especial que foi entre o quarto, quinto período, que foi no Tribunal de Contas de Minas Gerais, plantou uma sementinha relacionada à auditoria. Na época, eu era responsável por fazer as validações das prestações de contas das prefeituras com relação a verbas, e me cativou muito aquele cenário onde eu validava o processo, eu validava as contas, eu checava se estava certo ou se estava errado, e aí, já dentro da área de finanças, já muito motivada pelo curso de Ciências Contábeis, me brilhou os olhos a carreira de auditoria. E isso há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, nós não tínhamos tantas opções de empresas que faziam processos de trainee, né? Então, na época, pelo menos na nossa área de finanças, quem aí é mais ou menos equipara a minha idade, provavelmente vocês já chegaram a quantos anos eu tenho, né? Mais ou menos,
fazer o processo das Big Fives, na época era Big Five, era um desafio, né, porque era muito concorrido. Os auditores iam até as universidades, apresentavam como que funcionava, e cada vez que eu via aquelas palestras, meus olhos brilhavam, eu falava, gente, eu quero ser isso, é isso que eu quero ser na minha vida. E aí veio a vontade grande de ser auditora. Eu prestei para os processos de auditoria durante 3 anos. Na verdade, durante toda a minha faculdade, desde o 4º período, eu prestei para tentar entrar numa empresa de auditoria e não passei, né? E aí, somente no 4º ano, eu já estava formada, foi no meu 1º ano depois de formado, eu ingressei na Deloitte, aonde eu iniciei a minha carreira efetivamente na área de finanças, né? E a auditoria, para mim, tinha um significado tão grande que eu tinha vontade de ser sócia. Quando eu iniciei o processo dentro da Deloitte, minha vontade era sair como sócia. E foi uma experiência muito legal, eu tive a oportunidade de conhecer diversos business diferentes, eu tive a oportunidade de trabalhar com equipes diferentes, tinha diversos cursos onde eu consegui me desenvolver profissionalmente, foi na Deloitte onde eu tive o senso de urgência totalmente aguçado, aprendi a trabalhar sob pressão, gerenciar tempo, comunicar com diversos níveis dentro de uma organização, participar de diversos tipos de treinamentos técnicos, e conhecer diferentes pessoas, diferentes empresas, diferentes business. E depois de 7 anos já na Deloitte, tive uma oportunidade de trabalhar com uma pessoa fora da Deloitte, que tem um significado muito especial na minha carreira. Ela me convidou para trabalhar com ela na Holcim, que foi antes da fusão, que até então era somente a Holcim do Brasil, onde eu assumiria uma coordenação na parte de contabilidade, na parte de ativo fixo e controles internos. Foi a minha primeira experiência fora daquele mundo de auditoria, né, onde eu deixei de ficar pedindo às pessoas para validar e comecei efetivamente a fazer as coisas, então foi onde eu efetivamente aprendi a fazer o que eu sempre pedia para auditar. Foi uma experiência muito válida. Fiquei na Holcim por 3 anos, quando eu tive uma oportunidade grande na minha carreira, que foi ingressar no grupo GE, aonde eu fiquei por volta de 8 anos. Quando veio a oportunidade da GE, eu sabia que ia ser um desafio muito grande na minha carreira, e eu entrei no business de transportation como controller Brasil, e era um business que estava crescendo muito naquela época, a gente estava no boom da economia, 2010, 2011, 2012, e realmente foi um desafio muito grande devido ao crescimento do business. Aprendi a fazer finanças junto ao business, aprendi a suportar o business através das finanças, e foi um momento muito gratificante na minha carreira. Dentro do grupo, tive outras oportunidades, saí de transportation, fui para o business de energy, assumindo uma gerência financeira, onde eu era responsável por toda a cadeia financeira, desde FP&A, Commercial Finance, Supply Chain Finance, e aquela experiência realmente me brilhou os olhos de o que finanças pode proporcionar dentro de uma empresa. Ainda dentro da Deloitte, da GE, depois dessa experiência como gerente financeira, eu assumi um outro cargo de controller Latinoamérica, ainda dentro do business de energy, onde eu tive a oportunidade de trabalhar muito na parte de compliance, na parte de riscos, de business, e foi então que, por volta de 2018, o business onde eu estava na GE foi vendido para a BB, a BB fez essa aquisição, e eu fiquei liderando toda a parte financeira dessa transição durante 1 ano, e nesse momento fui convidada para ingressar num outro grupo também, muito desafiador, que foi a ESAB, que é líder mundial de soldagem, aonde eu trabalhei por 2 anos, era controller América do Sul, responsável por uma equipe um pouco mais de 60 pessoas, e tinha equipes localizadas em diversos países dentro da região, e era um trabalho muito focado na parte de cash development. Tive uma experiência muito grande com grandes profissionais de conhecimento na área de tesouraria, que até então era um skill que eu ainda não tinha desenvolvido, e foi uma oportunidade de grande valia para mim na minha experiência. Encontrei com profissionais incríveis da empresa, e em dezembro do ano passado fui chamada para ingressar na Volvo. Foi um desafio grande, porque isso envolvia não somente uma mudança de
de empresa, envolvi uma mudança de cidade, e aonde eu realmente decidi passar por um outro nível, assumir uma diretoria, e onde realmente eu tenho grandes desafios. Eu estou na Volvo há 2 meses só, sou recém-mudada para Curitiba, estou na cidade efetivamente há 1 mês, e entendo que aqui tenho muitos desafios ainda na área de finanças. Espero que toda essa minha bagagem que eu adquiri nos últimos 20 anos, eu consiga agregar valor dentro do grupo e também, de certa forma, aprender com o time aqui. Muito bem, Lívia. Obrigado pela carreira. Não estamos tentando descobrir sua idade, não. Acho que dá para ver pela experiência, muito boa. Obrigado por compartilhar. Eu queria ouvir também, obviamente, da Fabiola. Fabiola, conta para a gente um pouco por que finanças, né? Qual a tua experiência em querer esse mercado tão difícil, tão complexo? Bem-vinda. Olá, obrigada, Ricardo. Boa noite aí para todo mundo, né? Boa noite, Lívia. Todo mundo que está presente aí com a gente acompanhando esse evento, né? Obrigada pelo convite do IBEF. Eu acho que para falar aí sobre um tema que acho que muito importante, né? Muito atual, né? Bom, hoje eu sou CFO para o segmento de Financial Services da CNH Industrial na América Latina. Então, sou responsável pelas legal entities do Brasil e da Argentina. E para chegar até aqui onde eu estou hoje, eu costumo dizer que eu não escolhi finanças, né? Assim, finanças me escolheu. Os caminhos, eles foram se abrindo e se direcionando para essa área, né? E, então, eu comecei, acho que quando eu tinha 14 anos, eu fiz um curso técnico de administração de empresas, né? Que era um curso do Sebrae, lá em Minas Gerais, também sou mineira, como a Lívia. Né, e era uma escola particular, né, eu estudei com bolsa, eram 4 anos com curso de administração de empresas, então a gente, todas aquelas disciplinas da graduação eu tive no curso técnico, né. Então, quando eu me formei nesse curso técnico, eu falei, bom, e agora, o que eu vou fazer na faculdade, na graduação? Resolvi, já estava aqui mesmo, já estava fazendo estágios, né, com o curso técnico que eu tinha, e então falei, bom, vou fazer administração de empresas, mas vou fazer ali comércio exterior, que tem um a mais, uma coisa que eu poderia aprender além da base que eu já tinha recebido no curso técnico. Bom, quando o nosso curso lá de comércio, do técnico do Sebrae, né, ele não tinha muito foco no vestibular, né, a gente passava a maior parte do nosso tempo ali fazendo empresas simuladas, negócios, né, essas coisas. Então, eu falei, olha, eu não vou passar numa faculdade federal, né, e aí eu fiz o processo seletivo em faculdades particulares, lá em Belo Horizonte, e o curso que eu passei foi esse de comércio exterior. E eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, tem 2 notícias para te dar, né? Uma que eu passei na faculdade, a outra que a faculdade é cara. E ela falou, não, tudo bem, minha filha, vamos, a gente dá um jeito né, a gente vai tocando aqui o que dá. Bom, então, eu comecei, então, a fazer essa faculdade, né, e eu trabalhava de manhã numa confeitaria, com a experiência que eu tinha do curso técnico, né, e estudava à noite. Quando eu estava no 4º período, mais ou menos, de comércio exterior, eu vi um anúncio de uma vaga, né, numa empresa que chamava Deloitte, que eu não fazia noção do que era, e tinha lá os benefícios, né, os salários, os benefícios, e eu vi, nossa, eles pagam 50% da faculdade. Eu pensei, falei, nossa, é a minha saída, né, fiz a minha inscrição, fui passando pelas etapas do processo seletivo, né, eram muitas fases, como a Lívia comentou aí, né, na época, os processos de trainee, né, das Big Five, na época, eram muito concorridos, eu lembro que me falaram que eram 2.000 candidatos para 9 vagas, né, e na entrevista, lá na última entrevista individual, o gerente me perguntou, falou, você sabe o que é auditoria? E eu não sabia, né, e eu falei, olha, não sei, mas eu quero muito aprender, né. Bom, e acabou que eu, então, fui selecionada nesse processo, então eu trabalhei na Deloitte, então, por 8 anos, né, que eu falo que é uma escola, que eu acho que tudo que a gente não aprende na faculdade, né, a gente aprende ali na experiência mesmo ali, você tem a oportunidade de ver diversos business, né, e você tem uma carreira ali muito orientada, né, com vários treinamentos ao longo da sua carreira, né, então eu fiquei lá de trainee até gerente. Durante esse processo, né, eu me formei em comércio exterior e comecei o curso também, então, de contabilidade, né, porque para seguir carreira na auditoria a gente tinha que ter, né, o CRC e tal. Me formei dentro da Deloitte ainda,
Mas acontece que a vida, né, na auditoria ela é muito instável, né? Assim, cada dia você está num cliente, cada dia você está numa localidade, são muitas viagens, né, e tudo. E então eu comecei a olhar algumas oportunidades, né? Eu falei, já estou aqui há 8 anos, acho que já está na hora de mudar. Então, em 2008, eu recebi o convite da Iveco, né, para assumir uma posição de Chief Accounting Officer, né, para a América Latina, que era uma responsabilidade também Brasil, Argentina e Venezuela, né? Então, algo completamente novo para mim, sair, mudar do outro lado da mesa, né? A contabilidade da Iveco, na época, era feita pela empresa de serviços compartilhados do Grupo Fiat, então, a minha função era administrar esta empresa dos pontos contábeis e fiscais, né? Bom, na Iveco eu fiquei, então, 4 anos como Chief Accounting Officer, depois eu fiquei 1 ano na área de reporting, né, fazendo os previsivos, budget, forecast, eu queria mudar um pouquinho, e aí foi criado a CNH Industrial, né, que é a junção da Iveco, né, que é o segmento de caminhões, e a CNH, que é o segmento de máquinas agrícolas e de construção. E nesse processo da fusão, né, a minha liderança na época virou e falou, olha, Fabíola, são 2 empresas que estão se juntando, você tem uma característica ali de consolidar as pessoas, de coordenar e tal, eu vou te propor aqui uma função de PMO, né? E aí, na época, eu falei, nossa, mas PMO, o que é isso? Ele falou, não, você vai trabalhar em projetos para a gente poder consolidar ali o que é de bom das 2 empresas, né? E ali eu trabalhei, então, aí acho que eu expandi mesmo ali todas as minhas áreas. Eu brincava que eu fiz muita implementação de sistema, quase que eu mudei para ICT, alguém se precisar aí de um key user de FI, eu posso dar assistência, quase que eu troquei de área na época. Mas, assim, muitos processos de melhorias nas controlorias, apuração de custos nas fábricas, né? E eu acho que o mais legal, assim, do PMO é porque você não trabalha diretamente com uma equipe que você é o liderado direto, né? Você recebe ali várias pessoas das várias áreas para poder fazer o projeto e você tem que coordenar aquela equipe para aquele objetivo, com aquele prazo, sendo que projeto nunca é geralmente ali a atividade fim, né? Todo mundo está ali com o seu dia a dia e projeto sempre é o que fica de lado. Bom, mas aí depois desses, né, fiquei 4 anos como PMO em finanças, e aí eu fui convidada para ser FP&A da CNH Industrial. Outro desafio que na época eu acho que eu não esperava, né? Acho que a minha formação ali era muito controles, contabilidade, né? E FP&A é business, gente, né? É budget, é análise de variação, é direcionamento de business, é estar ali do lado do CFO, né? E o CFO me propôs, ele precisava que eu assumisse temporariamente a função, e eu falei com ele, eu falei, olha, ok, te ajudo, a gente vai se ajudar aqui agora, eu fico fazendo, mas eu não sirvo para isso, tipo, eu não sou FP&A, eu sou contadora e tal. Acabou que eu fui ficando, fiquei 3 anos, me apaixonei pela atividade, sabe, é fantástico a atividade de FP&A, eu acho que todo mundo que trabalha em finanças um dia tem que fazer parte aí dessa atividade. Mas aí, no início de 2019, eu recebi o convite para a posição de CFO de Financial Services, né? Então, que foi outro desafio enorme, né? Assim, uma vez que a minha carreira ela sempre foi construída na indústria, né? Não no mercado financeiro, mas acho que dessa vez eu já estava aí um pouco mais confiante de que eu conseguia, né, fazer coisas diferentes, e hoje estou aqui, né, nessa posição, completando exatamente agora em maio, 2 anos na função, mudando também para Curitiba, já virei curitibana. Muito bem, Fabíola, obrigado também. Bom, claramente, como a gente estava falando desde o começo, excelente experiência tanto da Lívia como da Fabíola, com o objetivo que a gente tem aqui de mostrar o sucesso dentro desse setor, né? E até falando nisso, como no próprio livro, né? Afinal, quais os diferenciais, né? Lívia, me conta um pouco, como que você faz ou fez para quebrar as barreiras que são impostas na carreira de finanças? Olha, Ricardo, as barreiras são muitas, eu acredito que as mulheres que estão aqui conosco hoje nesse bate-papo, elas vivenciam isso no dia a dia, todos os dias, são novas barreiras para serem quebradas, eu entendo que hoje nós estamos melhores do que ontem, mas ainda temos muitos obstáculos a vencer. Eu acredito muito no apoio entre as mulheres, eu acredito no compartilhamento de experiências, compartilhar sucessos,
falar de fracassos, falar de medos. Um evento como esse é um grande exemplo do que a gente pode incentivar as mulheres a vir para áreas de finanças ou crescer dentro da área de finanças. É possível, sim. E um ponto que me ajudou muito na minha carreira foi ter claro aonde eu gostaria de chegar. Durante toda a minha construção de carreira, eu sempre tive claro o que gostaria de chegar diante daquela experiência que eu estava tendo. Com certeza houveram mudanças de percurso, como eu comentei com vocês lá no início da minha carreira, eu tinha muita vontade de ser sócia, e isso não aconteceu, não foi a realidade, mas naquele momento ali, quando eu iniciei minha trajetória, era o que eu gostaria de chegar. Então, o objetivo claro, ele facilita para que, pelo menos na minha experiência, facilitou a identificar o que eu preciso fazer para estar nesse local, nesse lugar, nessa experiência que eu almejo, que tipo de apoio eu preciso e como chegar até lá. E, com certeza, isso passa muito não só de um apoio dentro da organização, como um apoio também de família, muito importante. Eu vivencio isso diariamente, o quanto é importante a família estar muito alinhada com esse suporte que precisamos. Porque nós sabemos, você que está aqui com a gente nesse bate-papo, Ricardo, Fabíola, nós sabemos que existe uma barreira histórica, existe o preconceito, aonde diz que o homem tem um domínio sobre a mulher, que o homem tem as habilidades naturais de assumir uma liderança, ele tem um comportamento de confiança, de assertividade, e em contrapartida, a mulher ela tem aquele comportamento atrelado à fragilidade, à bondade. A gente sabe que isso está inerente fora a barreira cultural também, que a vida familiar é da mulher, a maternidade é da mulher, consequentemente, o tempo que a mulher tem para por exemplo, se dedicar num curso ou se dedicar em alguma coisa fora de um horário, ele é menor mesmo, porque realmente nós assumimos um número de atividades maiores, né? Então, é muito importante ter isso claro, aonde você quer chegar, para que você consiga galgar suporte para que isso seja alcançado e para que tenha o devido apoio dentro da sua família, dentro das organizações. E quando eu digo aonde você quer chegar, não necessariamente precisa ser um CEO, tem que estar alinhado ao seu desejo profissional, pessoal. É importante, isso me ajudou muito no meu crescimento de carreira, ter muito bem definido onde eu quero estar. Aonde a Lívia quer estar daqui a um tempo. Me ajudou a planejar um pouco melhor que passos eu precisaria seguir para chegar até onde eu estou hoje, né? Muito legal. E, de fato, apoia tudo, né? Mas perseverança mais forte ainda, né? Que nem você falou. Fabiola, me conta uma coisa. A gente estava falando das dificuldades das mulheres nesse mercado. Qual que é a situação mais complexa que você viveu na tua carreira, simplesmente pelo fato de ser mulher? Só pelo fato de ser mulher, que situação mais complexa você viveu, como você reagiu, como você superou essa situação? Ok. Olha, Ricardo, eu acho que assim, não tem uma situação complexa, assim, né? Acho que quando eu comecei ali na auditoria, né? A auditoria, ele era um mundo muito masculino, né? Assim, a maioria dos meus, né, líderes lá, eles eram, né, homens, e tinha uma pressão muito forte, né? Quer dizer, o trabalho, você tinha deadlines muito pesados, quer dizer, eu trabalho muitas horas extras, muitas viagens, né? Eu brinco que eu falo que a auditoria, pelo menos na minha época, tá, gente, era como se fosse o BOP da área financeira, sabe? É tipo o Capitão Nascimento ali na sua orelha, pede para sair, entendeu? Então, eu sempre tive que conviver ali muito, né, em viagens, sempre com homens, né? Então, você saía para jantar, os papos eram todos masculinos, né? Era o futebol, as piadinhas, né? Ali algum machismo e tal. Mas, assim, aonde eu senti ali talvez um preconceito, né, por eu ser mulher, assim, e acho que teve uma situação que uma vez eu estava num trabalho, a gente num cliente na época da auditoria, né? Então a gente chegava, né, se instalava numa sala dentro da empresa e o responsável, né, financeiro do nosso cliente veio até a sala então para poder conhecer a equipe, né, e começar os trabalhos. E estávamos todos sentados e ele veio em direção ao meu assistente, que era o homem. Quer dizer, eu era a sênior do trabalho, né? Ele não conhecia, mas o instinto dele foi de entender que aquele assistente, porque, né, ele não era homem, e ele começou, né, a falar os assuntos com ele. Eu tive que me levantar
e virar e falar, olá, tudo bom? Eu sou a Fabíola, eu sou a responsável pelo projeto, né, pelo trabalho, né, esse é meu assistente, o fulano, esse aqui é o trainee e tal, e fui apresentando para ele a equipe. Então, assim, as coisas constrangedoras, a gente tem que se impor, né, as mulheres, independente, elas têm que falar qual que é o seu lugar, né, assim, e mesmo, né, nessas situações onde tinha ali um ambiente muito masculino, a gente tem que né, falar que, olha, tem uma mulher aqui, às vezes alguns assuntos não são apropriados, ou outros a gente acaba também entrando, né, e tal, mas eu acho que é assim, se colocando ali no lugar e se fazendo respeitar que você faz parte daquele processo ali e que aquilo ali tudo tem que ser feito também para você, né. Entendi. Bom, muito legal. Uma dúvida que eu tenho, assim, a gente está vivendo tempos atípicos, né? Tempo de pandemia, é ruim para todo mundo tendo que trabalhar de casa. Aliás, nesse momento estamos aqui, cada um na sua casa, nesse seminário, que provavelmente faríamos todos juntos no mesmo lugar. O que está sendo mais desafiador para vocês na pandemia? E você acredita que esse ambiente de home office, ele de alguma forma catalisa ou potencializa a desigualdade entre homens e mulheres, o fato de ficar junto com a família toda, com os filhos, tudo isso? Como é que vocês enxergam isso? Eu queria, na verdade, ouvir um pouco das duas aqui nesse sentido, Olivia. Se você puder responder primeiro, é pior o home office para mulheres do que para homens? Olha, Ricardo, é necessário conciliar várias atividades que até então elas tinham seus devidos lugares. O home office para mim, ele tem sido de um aprendizado muito grande. Para mim, o grande desafio é exatamente conciliar trabalho, escola, lazer, família, pegar todo esse emaranhado de situações distintas e colocar tudo dentro do mesmo saco. Eu acredito que sim, para a mulher é mais desafiador, diante de conversas com amigos, com colegas de trabalho, com colegas de profissão, com amigas. Eu entendo que a angústia da pandemia, eu acredito que ela é compartilhada entre as mulheres. Eu acredito que ela é também percebida pelos homens. Eu acredito que a pandemia trouxe uma percepção para os nossos companheiros que até então eles não tinham, mesmo eles não vivenciando efetivamente aquilo na pele, eles perceberam de uma forma mais clara como é o dia a dia das mulheres, como conseguimos conciliar e carregar tantos pratos diferentes. Mas, de certa forma, a pandemia ela trouxe para mim um cenário onde eu aprendi a me respeitar mais. Aquela Lívia onde tinha que fazer tudo, tinha que dar conta de tudo, ela aprendeu durante a pandemia que não. Às vezes as coisas não vão andar da forma 100% como eu planejei. Às vezes elas não vão acontecer como eu gostaria que acontecesse, e às vezes eu não vou dar conta de tudo. Essa realidade, na minha vida, ela veio através de uma realidade de home office, onde tudo acontecia fora da minha casa, meus filhos tinham escola, meu marido tinha um trabalho, eu tinha o trabalho, de repente, tudo dentro da minha casa. Eu sempre tive muito a forma de trabalhar assim, estou trabalhando, então sou 100% focada. Mesmo que isso seja 15 horas do meu dia, eu tenho realidades de trabalho durante todo esse tempo, eu não vou esconder, você sempre trabalhou 8 horas por dia? Às vezes sim, mas muitas vezes não. Muitas vezes foram muitas horas de dedicação. Mas eu estava no trabalho, então quando eu chegava em casa, mesmo que fosse uma quantidade menor de horas, eu estava focada na família. E, de repente, todo esse cenário mudou. De repente, a família está em casa, o lazer está em casa, o marido está em casa, eu estou em casa, e todo mundo em casa, juntos. Então, foi um desafio muito grande, ainda é um desafio, todos os dias é um desafio a vencer, mas eu entendo que eu aprendi a me respeitar mais, eu aprendi a colocar mais limite para que eu não sofra com essas limitações que faz parte, tão inerentes à situação que a gente está vivendo. Mas eu também, Ricardo, eu percebo um lado muito positivo da pandemia. Tem 1 ano e 1 mês que eu não faço nenhuma viagem a trabalho. E eu sempre viajei muito a trabalho. E isso tem me permitido uma presença junto à minha família que até então eu não tive. Participar de
de coisas simples, né? Almoçar com os meus filhos todos os dias, estudar para a prova, comemorar um 10, conversar sobre por que foi 5, conviver com eles, comer pipoca com guaraná durante um lanche, um intervalo de uma reunião a outra, nas reuniões intermináveis, vim ganhar um beijo de uma filha cumprimentar o CEO da empresa. Foram vivências que me deixou mais leve, que realmente fez com que eu percebesse que existe leveza toda nessa pressão que nós estamos vivendo. E o que eu tenho para compartilhar diante da minha experiência da pandemia, que não é fácil, ela não tem sido fácil, é que nós, como profissionais mulheres, que sejamos capazes de respeitar os nossos limites, né? E aceitar que o perfeito, às vezes, não é perfeito, e tudo bem. A vida continua e amanhã é um outro dia. É um desafio diário, eu não acho que eu estou 100% certa ou 100% errada na forma como eu tenho lidado, mas é o melhor que eu tenho feito para conseguir passar por um momento de tantas incertezas, né, que nós ainda não sabemos quando termina e nem como termina, então é a forma que eu tenho tentado lidar, um pouco de respeito mais à minha pessoa, para que a gente consiga não se matar durante esse tempo de pandemia, porque não é fácil. Fácil não é mesmo. Fabiola, como é que foi a tua experiência? Como está sendo, né? Porque nem disse a Lívia, não acabou e ainda demora um pouco. Como é que está sendo a tua experiência? Não, eu acho, né, como disse a Lívia ali, né, tem 1 ano, né, e 1 mês aí, 1 ano a mais que a gente não viaja, né, então acho que essa daí é um ganho que a gente tem de ficar próximo realmente dos filhos da gente, mas, assim, a minha situação, eu acho que eu tive ali alguns momentos, né, do tipo ali o início, onde, e agora? Estamos todo mundo dentro de casa, né, então, assim, meus filhos já são um pouco mais crescidinhos aí do que os da Lívia, né, eu tenho a Amanda com 14 anos, o Guilherme com 10 anos, então eles têm ali uma certa autonomia com as atividades escolares, então cada um consegue acompanhar as aulas online ali bem, então, assim, eu consigo ter uma certa organização, cada um fica ali no seu quarto, né, claro que, né, cai a internet, todo mundo, mãe, a internet caiu, quer dizer, né, vira aquela confusão, mas acho que, assim, algumas coisas mudaram porque quando aconteceu, né, isso tudo, a gente foi para casa, meus filhos estudavam em horário integral, né, então a gente quase não ficava em casa, e aí, de repente, estávamos todos em casa, a gente tendo que fazer o almoço, não tinha ninguém para me ajudar nas atividades domésticas, como todo mundo ficava fora, né, então eu tive que me planejar melhor, né, para tudo isso que estava acontecendo. Então, eu tinha que acordar às vezes mais cedo para poder deixar o almoço mais ou menos preparado, né, o horário do almoço a gente teve que definir ali, né, do tipo, meio-dia é o horário que almoça lá em casa, então não dava mais para eu fazer uma reunião ali, vamos fazer a reunião 1 hora, vamos fazer as 2 horas e tal, a gente teve que meio que bloquear ali. Então, alguns hábitos que às vezes a gente fazia enlouquecedoramente, né, ali no trabalho e tal, sem muito planejamento, a gente teve que realmente que adaptar, né, agora o nosso trabalho estava dentro da nossa casa, e, né, a nossa casa ela é o primeiro, né, mas assim, os meninos respeitaram muito, eu acho que cada um fica ali no seu quarto, esses dias foi até engraçado que eu acordei, deixei um milho verde para cozinhar, né, e fui fazer uma reunião, né, entrei dentro do meu quarto, fiz um escritório no meu quarto e fechei a porta. E aí, de repente, eu vejo alguém batendo na porta e um bilhetinho ali por trás, né, embaixo da porta. Eu fui lá pegar o bilhete, era meu filho, e o bilhete dizia assim, mãe, o milho está queimando. Então, tipo, ele respeitando ali, né, do tipo, mamãe está em reunião, a reunião deve ser importante, eu não vou entrar, mas eu tenho que dar para ela a notícia que o milho está queimando lá fora, né, e por sinal também tive que aprender a cozinhar, porque também eu não sabia cozinhar, quer dizer, nunca foi um dos meus dotes, mas eu acho que, assim, convivendo com os meus funcionários, né, que têm filhos pequenos, a gente vê ali as mães ali tentando entrar numa reunião e as crianças sempre ali por perto, então, assim, imagino que deve ser realmente muito difícil. Mas uma coisa que eu tenho visto também, né, e converso muito com os meus funcionários homens, é que eles estão dividindo mais as tarefas ali com as mulheres.
né? Eu tinha funcionários que tinham acabado de ganhar neném recém-nascido, então muitas reuniões, às vezes, com o bebê no colo para poder ajudar a mulher. Então, eu achei legal esse movimento, né, dos homens também em compartilhar as atividades com as mulheres e dividir. Olha, estamos aqui isolados, né, a família, vamos dividir o que a gente tem para fazer. Então, assim, acho que tem essa responsabilidade a mais na mulher, eu acho que tem essa desigualdade, porque criança, quando chora, não grita pai, né, gente? Criança, quando chora, grita mãe, né? A gente não sabe por que ainda. Mas eu acho que os homens estão evoluindo nisso, sim, em compartilhar aí essas atividades. Opa, temos que fazer a nossa parte também, né? Não é simples assim também. É complicado para as mulheres muito mais que para os homens, é isso que a gente está discutindo aqui, e até nessa linha, né? Dada a complexidade, esse momento, tudo isso, a gente está falando infelizmente, de um ambiente onde a sociedade ainda está engatinhando, eu diria, nessa questão de políticas públicas, particulares, de igualdade, não só entre homens e mulheres, mas também questões raciais, e todos os temas de igualdade e uma distribuição mais uniforme, né? E a gente está vendo aqui, vocês, até é o tema do evento, vocês tiveram sucesso num ambiente ácido. E daí eu pergunto, Lívia, você, o que você faz para ajudar outras mulheres a terem sucesso? Assim, quais são os skills? Como que você potencializa outras que também cheguem aonde vocês chegaram? Olha, Ricardo, eu gostaria de pegar essa sua pergunta e dividir em dois pilares, sabe? Eu acho que tem a questão que eu me proponho a sempre me desenvolver para que, de alguma forma, compartilhar a experiência e aprender com outras pessoas, até para que eu consiga aplicar isso para as pessoas que estão próximas a mim. Então, esse seria o primeiro pilar. Participar de programas, uma experiência muito legal que eu tive na minha carreira foi o Women's Network da GE. É uma experiência incrível, um grupo de mulheres de empoderamento feminino, voltado realmente para desenvolver as mulheres dentro, não somente de finanças, não é voltado para finanças, mas as mulheres como um todo dentro de uma organização, para que realmente faça com que as mulheres criem uma autoconfiança de que elas podem ser o que elas quiserem, desde princesas a CEOs. Então, foi uma experiência muito legal, e aonde realmente eu reafirmo que participar desses tipos de projetos, de certa forma, nos faz nos autoconfiar, que nós somos capazes. A gente vai vendo através de compartilhar experiências com outras mulheres, até com homens também, que o Women's Network tinha muito envolvimento masculino também. Você percebe que realmente esse compartilhamento, rodas de bate-papos, eventos, traz, de certa forma, insights para que a mulher aprenda a se autoconfiar, porque é um ponto muito importante para que ela consiga se desenvolver. E, de certa forma, até com as criações que nós tivemos, nós mulheres hoje, as nossas mães, lógico que não foi intencional, isso é muito, muito... Nós somos muitas vezes boicotadas, né? É uma atenção que eu tenho muito na criação da minha filha, da Isadora, de 4 anos, não boicotar isso nela, não boicotar a autoconfiança na mulher, né? Então, atrelado à sua pergunta, o que eu sugiro é participar, foi uma coisa que me ajudou muito, participar de palestras, de treinamentos, de rodas de bate-papo, que muitas vezes até as próprias organizações oferecem. Em relação às minhas atitudes, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de falar e de comunicar com o time. Então, eu sempre trago o time junto a mim, isso independe de sexo, e aqui voltado para o feminino, é sempre trazendo a minha realidade para elas, que eu vivencio a mesma coisa que elas estão vivenciando. Eu tenho a Isadora de 4 anos e o Gabriel de 8. Ainda não estou ainda no patamar da Fabíola, onde as crianças conseguem fazer aula online sozinhas, por exemplo. Minha filha fica louca quando está na aula online, ela é louca de um lado e eu louca do outro. Então, aí eu, de certa forma, trago o time feminino para uma realidade, faço reuniões esporádicas para mostrar que aquilo acontece em todos os lares, e como que a gente pode fazer para lidar com aquilo de uma forma diferente. O que uma fez que pode compartilhar, que de certa forma incentiva a outra a encontrar uma solução para o problema que ela está vivenciando. Então, eu acho que está muito atrelado às mulheres se autoajudarem, as mulheres compartilhar,
comportamentos, informações, participar de projetos onde empodera a mulher, onde se cria a autoconfiança. Eu tenho muito isso por mim, e na minha realidade, isso me ajudou muito. Muito bom, obrigado. Fabiola, quando eu estava pesquisando aqui para esse nosso evento, eu me deparei com um estudo australiano. Eles têm uma Agência Federal de Equidade de Gênero. E eles chegaram à conclusão de que empresas com mais mulheres em cargo de liderança performam melhor. E não são poucos estudos que mostram isso. Depois achei um outro estudo da McKinsey, que, por exemplo, aponta que companhias que têm mulheres no seu time executivo têm uma probabilidade 50% maior de alcançar melhor desempenho financeiro. Por que você acha que isso ocorre? Quais são as principais fortalezas de uma mulher executiva e no que elas diferem dos skills masculinos? Nossa, essa é bem profunda, né, Ricardo? Eu falo que, assim, eu sou uma das mulheres que eu não gosto de generalizar, né? Assim, eu não acho que todo homem é de um jeito, toda mulher é daquele jeito, mas claro que, assim, as mulheres, talvez pela criação ou algo químico mesmo do cérebro, né? Ali tem algumas competências ali que a gente vê menos em homens. Não quer dizer que os homens não tenham, né? Ou talvez os homens pratiquem menos, né? E uma das coisas que eu vejo às vezes nos homens, né? Acho que aquele comportamento padrão ali de que o homem ele tem que prover, o homem é forte, o homem está sempre certo, né? Ele tem que dar as soluções. Então ele se mostra menos vulnerável do que a mulher. Então, eu acho que a mulher, ela aproxima mais as pessoas, né? E essa proximidade, né, ela gera conexão, né? E conexão gera alinhamento, né? Gera senso aqui de pertencimento, né? Então, eu acho que isso faz a diferença hoje nas empresas, né? De você realmente sentir ali que aquela pessoa que está ali na liderança demonstra as suas fraquezas, demonstra as suas fortalezas, quer dizer, que ela é uma pessoa como um qualquer, né? Esses dias eu estava vendo um documentário da Marvel, né? E eles falando que quando eles desenham ali os personagens, né? Que eles tentam deixar o super-herói, né, com alguns defeitos também, né? Quer dizer, o super-herói ele tem aqueles poderes, mas ele sempre tem uma coisinha ali do tipo, o Homem-Aranha, ele, né, não tem dificuldade com a namorada, é mais distraído, é um pouco infantil, quer dizer, para as pessoas poderem o quê? Se identificarem também com eles, né? Porque se é um ser ali completamente que domina tudo, a pessoa não gera vínculo, né? Então, assim, eu sou, né, contra essa generalização, eu acho que tem homens hoje, sim, que têm esse skill, mas são esses homens que estão também fazendo essa passagem, assim, tentando, né, entender que gestão de pessoas, né, não é só atingir os objetivos ali diretamente, né, é sim envolver a todo mundo, é trabalhar em equipe, é entender o outro, né, e eu tive a oportunidade de trabalhar com vários líderes, né, na minha carreira, ali dentro da CNH Industrial, que me mostraram isso, né, esse interesse genuíno aí pela vida dos funcionários. E acho que as mulheres estão mostrando isso para os homens e os homens estão se convertendo aí um pouco para isso. Os homens estão aprendendo a ser mais team players, aí, team members, né, desenvolvendo esse efeito coletivo. Muito legal. Lívia, você citou agora há pouco teus dois filhos, né, o Gabriel e a Isadora. E uma das coisas que vira e mexe você ouve no mercado, e que é um absurdo, você ouve muita gente ainda alegando que mulheres têm dificuldade de conciliar a vida profissional com a maternidade, né? Você acredita nisso? Olha, eu acredito que é um desafio, Ricardo. Eu acredito que a mulher, ela realmente, ela se cobra muito. Eu acho que, na minha concepção, uma parte desse desafio, ele está muito associado até à própria cobrança da mulher.
A mulher, por si só, ela já nasce culpada, ela já nasce com sentimento de culpa, né? Eu não consegui fazer isso, eu não vou, meu filho está assim porque eu não fiz, o marido fez assado porque foi eu que não indiquei, a casa não tem nada porque foi eu que não comprei. Então, naturalmente, a mulher, ela já tem, por si só, o sentimento de culpa. Então, trabalhar com esse sentimento de culpa, fazer com que as coisas fiquem um pouco mais leves, ajuda um pouco a quebrar essa barreira de possibilidades de conciliação. E uma coisa que também que para mim foi muito importante em toda a minha trajetória, desde a chegada da Isadora e do Gabriel, foi realmente de perceber de limites, que eu já até comentei anteriormente. A gente precisa compartilhar com o parceiro, eu concordo plenamente com o que a Fabíola falou, eu acho que hoje nós estamos num cenário de transformação, onde a gente está saindo de um ponto onde existia aquela questão que o homem era o dominador, a mulher tinha um papel mais fragilizado, para uma situação onde nós somos companheiros, nós vivenciamos tudo em conjunto e não existe obrigação desse ou daquele, existem as nossas obrigações, as nossas famílias, os filhos são nossos. Então, acho que a gente está nesse momento de transição e a minha percepção é que esse desafio está muito associado a nós nos aceitarmos principalmente com as nossas fragilidades em não dar conta de tudo e não nos culparmos por isso, a nós nos planejarmos. Eu acho que por termos muitas atividades, muitas vezes em nossas costas, um planejamento, ele faz a diferença, a gente tentar planejar para tentar conciliar tudo que precisa fazer, e de certa forma também ter a certeza que nós estamos num processo de mudança. O que podemos fazer com a educação dos nossos filhos para fazer com que para eles sejam mais leves? Porque para a gente já está tentando, de alguma forma, mudar esse cenário. Então, sendo enfática, eu não consigo te dizer diferente de que é fácil, não é, de que a conciliação sempre acontece de forma homogênea, não, às vezes ela falha, às vezes ela não é tão homogênea como eu gostaria, mas nós somos capazes, e essa capacidade ela está muito atrelada à aceitação, ao perdão dos nossos erros, das nossas falhas, e do suporte da família também. A gente realmente precisa entender que sozinhas a gente não consegue conciliar tudo que a gente precisa fazer, né? Então, para mim, essa questão de conciliar a vida profissional e a maternidade passa por esses pilares. Bom, ou seja, não é nada fácil, né? Assim, trabalho não, enorme, não é. mas... Mas eu entendo que nós estamos melhores do que antes. Eu concordo que antes era pior e nós estamos, de alguma forma, plantando sementes dia a dia para que amanhã seja mais leve. Legal. Eu vou pegar pesado com vocês agora, hein? Que mulher inspira vocês? E por quê? Sei lá, Fabíola, pode começar. Tá bom. Gente, pode parecer ele meio clichê, né, assim, mas acho que a mulher que mais me inspirou na vida, né, foi minha mãe, né, a gente não tem como, assim, a minha mãe sempre trabalhou fora e ela era, né, funcionária pública, diretora de uma escola de educação infantil, e eu a via sair para trabalhar todos os dias com uma vontade, com uma paixão, sabe, para aquilo que ela fazia. Então, assim, eu via o amor que ela tinha para aquilo ali, ela se arrumava, né, ia trabalhar e ela queria fazer o melhor, né, era uma escola pública, então não tinha muitos recursos, então ela criava várias coisas, assim, para aquelas crianças, né, assim, me lembro de Dia das Crianças, ela se vestir de Xuxa, fazer uma árvore, uma nave espacial de papelão e descer da árvore, descer da nave, entendeu? Então, assim, eu olhava e eu falava assim, mãe, isso não existe, né? As coisas que você quer fazer. Então, quando eu olho, assim, eu sempre tive esse espelho da pessoa que tem paixão pelo que faz, né? Então, eu sempre tentei, acho que, replicar isso, né? Do tipo, eu amo o que faço, eu realmente gosto. Acho que os meus filhos conseguem perceber isso, eu vejo, minha filha fala comigo, ela olha e fala, nossa mãe, né, do tipo, realmente o tanto que você é engajada naquilo que você está desenvolvendo. E a outra coisa também que ela sempre me ensinou foi a não desistir, assim, né, eu lembro que às vezes, quando chegava cansada do trabalho, muita hora extra e tudo, e eu falava, ai mãe, tô cansada e tal, ela olhava e falava, minha filha, para de reclamar, imagina quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar, então, não reclama.
Então, acho que a minha mãe é a minha inspiração aí da vida inteira, como mãe e como profissional. Muito legal. E você, Lívia? Olha, eu vou pedir a permissão, Ricardo, de dividir esse título com 3 pessoas, não que uma ou outra seja menos ou mais importante, né? Não em questão de importância, mas em questão de interferência mesmo. Eu vou começar pela parte profissional. Eu tenho 2 pessoas que interferiram significativamente na minha vida profissional, nas minhas diretrizes profissionais em finanças. A primeira foi a Sabrine Cabral. Não sei se ela está no evento. Sabrine, se você estiver por aqui, muito obrigada. O que acontece? Na época, eu fiz vários estágios durante a faculdade, sempre tive muita vontade de aprender finanças, eu estava muito feliz com aquilo que eu escolhi para fazer, e como eu comentei lá no meu descritivo inicial, eu tentei durante 4 anos para entrar numa empresa de auditoria, e no 3º ano, quando eu não passei novamente, eu era estagiária na Fiat Automóveis, em Betim, e a Sabrine era a minha gestora direta. Ela era ex-auditora na Ernest, ela tinha saído da Ernest para ir para a Fiat, e aí, quando começou o ano seguinte, que começou aquele movimento de auditoria e tal, já era o 4º ano, eu decidi, eu não vou prestar porque eu não vou passar. Esse negócio não é para mim, às vezes eu cismo com uma coisa e fico achando que aquilo tem que ser daquele jeito, não vou, esse negócio, Deus está me mostrando que isso não é para mim, eu estou aqui tentando de novo. Aí eu falei com ela, não vou prestar. Ela falou assim, Lívia, não vou deixar você não prestar. Desde quando eu te conheci, desde a entrevista, o que me cativou em você foi exatamente a sua persistência, a sua vontade de fazer. Agora você está falando que você não vai prestar porque você não passou durante 3 anos, é lógico que você vai prestar, e você vai prestar e vai passar. Isso ela ficou falando na minha cabeça, tanto que assim, ai meu Deus, então vou prestar esse negócio. E passei na Deloitte, na KPMG no ano. Sou muito grata a ela por ter me mostrado que às vezes o caminho não é fácil. E não significa que nós não vamos conseguir, né? E a segunda pessoa na parte profissional é a Ana Sanches, é uma profissional incrível, trabalhei com ela na Deloitte, ela foi minha sênior na Deloitte, e posteriormente foi ela que me convidou a sair da Deloitte para trabalhar com ela na Holcim. Tenho muita admiração pelo grupo Holcim, uma excelente empresa, mas o que mais me cativou a ir para a Holcim foi continuar trabalhando com a Ana Sanches, uma pessoa extremamente humilde na relação entre as pessoas, e demonstra uma paixão pela área financeira, uma paixão por aquilo que faz, assim, fora do comum. Inclusive ela foi a profissional escolhida de finanças de 2019 pelo IBEF no Brasil, é uma profissional incrível. Então, trabalhar com ela durante 4, 5 anos da minha carreira foi realmente me mostrar que é possível trabalhar com algo que a gente ama todos os dias. E na parte pessoal também não poderia deixar de comentar da minha mãe. Eu sou filha de pais separados, meus pais separaram quando eu tinha 8 anos de idade, então na época éramos eu, meu irmão e uma irmã de criação, minha mãe trabalhava fora, não tínhamos condição de ter uma pessoa para ajudar em casa, e então minha mãe acordava 4, 4:30 da manhã todo dia para deixar a comida pronta, para sair para o trabalho às 7:30, era funcionária pública, e saía para o trabalho, eu e meu irmão e minha irmã ficávamos sozinhos, íamos para a escola, voltar a fazer dever, aquela confusão. Minha mãe chegava às 7, 8 horas da noite todos os dias, e aí ia lavar roupa, ia passar roupa, aquela confusão. Então, foi o primeiro exemplo de mulher, onde me demonstrou que sim, somos capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo, somos capazes de cuidar de uma família e ainda sorrir. É uma pessoa extremamente generosa e que você não vê chorando, você não vê reclamando da vida e você vê sempre sorrindo. Então, ela tem uma importância muito grande na minha vida, que diante de todas as dificuldades que passamos aí de educação, ela sempre me incentivou a ser o que eu queria ser, sem imposições, sem colocações, sem criticar o que é certo e o que é errado, e realmente me inspirou muito a chegar onde eu cheguei hoje. Muito legal. Mulheres inspirando mulheres, aí sempre um tema muito interessante. Bom, a todos, só aqui, agradeço bastante as perguntas que estão chegando algumas perguntas por WhatsApp, algumas perguntas pelo nosso chat, pelo Q&A. Peço desculpas, não são todas que a gente vai conseguir endereçar, algumas já estão dentro de alguns temas que a gente até já tocou aqui,
Em função do tempo, a gente está tendo que, infelizmente, o tema é super rico, infelizmente, a gente tem que cortar algumas aqui para conseguir caber dentro do tempo, né? Se deixasse, a gente conversava umas 3 horas seguidas aqui. Eu queria entender das duas um pouco aqui, né? A gente sabe que a carreira de executivo, a mobilidade é um tema sempre frequente. Estamos nós 3 aqui conversando, nenhum de nós 3 é de Curitiba e estamos os 3 morando em Curitiba atualmente, né? Em função do trabalho. A gente veio para cá por causa do trabalho. Quanto que isso é mais difícil para as mulheres? Assim, qual é o impacto na família dessa mudança e como, de alguma forma, o machismo possa dificultar essas oportunidades que aparecem em outras cidades, né? Lívia, você já estava falando, e se quiser emendar aqui, por favor. Desculpa, estava no mudo, gente, coisas que acontecem, né, no momento de conexão. Olha, eu acredito muito que essa questão de sair da zona de conforto, de trabalhar com as mulheres, de incentivá-las, nos ajuda muito a compartilhar experiências, a acompanhar as constantes mudanças dentro da área de finanças. Eu particularmente, Ricardo, às vezes eu não gosto de me colocar muito como referência, porque eu sou muito elétrica. As pessoas que trabalham comigo, às vezes, têm mania de me falar que eu estou ligada sempre no 220 volts, entendeu? Então, realmente, eu tenho a necessidade de sempre estar conectada, de sempre fazer coisas diferentes, de sempre participar, e até por isso mesmo, eu acredito que isso me incentiva muito a participar de projetos, participar de coisas diferentes, para que eu consiga, de certa forma, compartilhar minha experiência e demonstrar que aquilo não é tão, como eu falo, tão difícil quando a gente consegue compartilhar. Quando eu recebi a notícia de que eu tinha passado no processo da Volve, que eu viria para Curitiba, eu vou confessar para você que eu tive um pouco de frio na barriga mesmo, porque eu sempre, a vida inteira, vivi em Belo Horizonte, nunca saí de lá, sou mineirinha mesmo, da terra, só viajava, nunca tinha participado de nada fora isso, nada diferente disso. E o que me ajudou muito foi exatamente esse apoio, o apoio não só de família, o apoio das pessoas, olha, você é capaz, você vai conseguir. Então, eu acho que essa interação, ela facilita muito. A mudança vinda de uma mulher, né, liderada por uma mulher, ela não é tão comum hoje ainda. Eu acredito que você que está aqui nos escutando nesse evento, muitas já devem ter tido oportunidades de ter uma carreira profissional em outra cidade, em outro país, e talvez até pelo homem isso não foi possível de ser feito, né? Então, eu realmente acredito que o apoio é muito importante para que isso aconteça, porque é difícil, não é fácil. Fabiola, como que foi a tua experiência aí de mudança? Bom, acho que minha experiência é um pouco parecida com a da Lívia, né? Mineira, nunca saí de casa, família inteira ao redor, né? Sogro, sogra, mãe, irmão, ajudando, né? Ali na criação também dos filhos, dando todo o suporte, e de repente surgiu uma oportunidade para Fabiola ir para Curitiba, levando a família inteira, né? Então, assim, eu acho que o que foi chave para mim aqui foi o suporte do meu marido, né? Assim, eu acho que ele abriu mão do trabalho dele lá, né? Ele se dispôs a ir atrás do meu sonho, né? E vir para cá e recomeçar a vida dele aqui. Então, acho que sem esse suporte dele, né, assim, para poder vir com os filhos, e é claro, os filhos também, né, porque os meus filhos já tinham idade ali, que já tinham um relacionamento, um círculo de amizades, né, e eles, de repente, têm que vir para uma cidade que eles nunca conheceram, né, enfrentar um frio, né, estão acostumados com o calor de Minas, vêm para Curitiba, ficar com 10, 5 graus, então isso
faz a diferença, né? E também a família, né? Eu lembro que quando eu compartilhei isso, né, com a minha mãe, meu sogro, minha sogra, a família toda, ninguém colocou aquele, nossa, mas eu vou ficar longe das crianças, nossa, quer dizer, aquela coisa ruim, né? Era que bom, Fábio, que legal, Curitiba é uma cidade ótima, né? Vocês vão ter super oportunidades de desenvolvimento. Então, assim, gente, esse apoio familiar, ele é muito importante, né? Eu lembro que uma vez eu estava numa palestra com uma mulher, né? E perguntaram para ela, né? Mas qual que é a chave do seu sucesso? E aí todo mundo achando que ela fosse responder, dedicação, né? E tudo. Ela virou e falou assim, olha, se vocês forem se casar, escolham bem seus maridos. Então todo mundo assustou na hora, né? Que falou assim, mas escolham alguém que vão estar do seu lado, que vão te apoiar, que vão dividir com vocês ali os momentos, quer dizer, mas que não vão priorizar os objetivos deles aos seus, quer dizer, uma hora vai ser de um, uma hora vai ser do outro, né? Então, acho que isso foi muito importante. Aí cheguei aqui, encontrei um ambiente muito bacana, com os colegas, né, de Financial Services sempre me apoiando, né, uma equipe também fantástica, que me suportou muito, me ensinou, aprendi com eles demais. Então, acaba sendo tudo favorável quando você tem o suporte aí de todo mundo. Legal. Bom, Lívia, você quer fazer alguma pergunta para a Fabiola? Assim... Sim. Deixa eu pensar. Fabiola, você se arrepende de alguma coisa que você tenha feito na sua carreira? Tem algo que você teria feito diferente? Nossa, Lívia. Olha, é difícil a gente responder se a gente arrepende, né? Porque acho que o se, ele não existe, né, gente? A gente acho que nunca saberia, né? Se eu tivesse feito aquilo, qual que seria o resultado, né? A gente só sabe o resultado daquela opção que você fez. Mas eu acho que depois, assim, desses 20 anos ali, com a maturidade hoje de uma mulher de 40 anos, das experiências todas que eu já vivi, eu acho que talvez eu poderia não ter entrado tanto ali para o Workaholic Anonymous, né? Do tipo aquelas que trabalham demais. Eu acho que em alguma fase da minha vida, sim, eu acho que eu passei do nível do trabalho, né? Acho que eu podia ter sacrificado menos em alguma etapa da minha vida, eu acho que o resultado poderia ter sido o mesmo. E a minha ficha só caiu com isso daqui quando, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu estava numa reunião, e uma telepresence, e o meu chefe, na época, estava numa outra sala, e ele viu pela telepresence que eu atendi o celular, e ele me chamou no chat e me perguntou, falou, Fabiola, o que está acontecendo? Eu vi que você atendeu o telefone. Aí eu falei, não, é porque meu filho está doente em casa, eu só estava ligando para tentar entender se a febre tinha baixado e tal. E aí ele olhou para mim e falou assim, então vai embora. E eu falei, não, mas é a reunião aqui do budget e tal, não posso perder. E ele falou, Fabiola, e eu falei com ele, não me preocupa não, a babá tá lá, a babá tá cuidando. E ele virou para mim e falou assim, a babá não é a mãe. Vai para casa agora, senão eu vou mandar desligar a teleprese. Então, assim, acho que é um momento que me fez pensar de que, olha, eu podia ir para casa, eu fui para casa, continuei a reunião de lá, conectei de casa, acompanhei meu filho. Então, acho que ele me fez refletir um pouco de que dava para, não precisa ser tudo para aquela hora, né? Acho que eu sempre quis entregar muito, né? Ser muito eficiente, entregar amanhã, dentro do prazo, né? Ou até antes do prazo, e que necessariamente não precisava, né? Daquilo tudo ali, daquela correria toda. Então, acho que hoje eu consigo ter um balanço maior da minha vida pessoal e profissional, mas foi aprendendo, né? Foi vendo as coisas que dão certo, as coisas que não dão certo. Mas e você? Agora eu volto a pergunta para você, dona Lívia. Olha, eu escondi uma parte da história para vocês. Antes de decidir entrar na área de finanças, eu fui bailarina. Eu dancei por 14 anos. Pois é, eu dancei por 14 anos e naquela época, como tudo, eu comentei com vocês, eu sou muito grata por sempre pôr muita paixão nas coisas que eu faço. Naquela época eu queria ser bailarina do Bolshoi, não era bailarina tipo do Grupo Corpo, não, eu queria Bolshoi, eu queria uma coisa na Rússia, entendeu?
Mas eu sabia que no fundo, eu não seria, porque eu não tinha as aptidões de bailarina, mas eu me encantava com balé, sempre me encantei muito pela dança clássica. E como eu sempre fui muito determinada, que é uma coisa que eu estou aprendendo com toda essa vivência de fazer um pouco diferente, para mim tinha que ser aquilo focada. Então, quando eu estava no balé, eu dancei focada no balé por 14 anos intensamente. E quando eu me encantei por essa área de finanças, eu parei de dançar. Então, se vocês me perguntarem o que eu me arrependo de ter parado de dançar e de não ter conseguido carregar esses 2 pratos. Hoje, eu trabalho carregando vários pratos todos os dias, eu tento, de alguma forma, fazer as coisas se conciliarem com suporte de marido, de filho, de periquito, de papagaio, e eu me arrependo de não ter tentado conciliar esses pratos. Eu não precisava ser uma bailarina do Bolshoi, mas eu poderia ter mantido esse hobby que me fazia muito bem. Mas, em 2019, eu voltei para o balé, depois de muitas idas e vindas. Eu falei, não, eu vou voltar, agora eu vou voltar, que todo ano eu falava que ia voltar, se passaram 22 anos, eu não tinha voltado, não, agora eu volto. Voltei para o balé em BH, e estava extremamente feliz, extremamente realizada, já não mais com a ambição de ser bailarina do Bolshoi, mas aí veio a pandemia, veio a mudança para Curitiba, mas eu ainda tenho expectativa de voltar ainda, mas isso é um arrependimento que eu tenho, assim, não está totalmente relacionado a finanças, que eu realmente não identifico nada, assim, que eu poderia ter feito diferente na minha carreira de finanças, eu sou muito grata a tudo que eu conquistei, aonde eu estou, mas esse passo eu acho que eu poderia ter tentado equilibrar um pouco os pratos, ter mantido a minha carreira aí, meu plano B de bailarina. Muito bem, equilíbrio, ver equilíbrio das duas aí, a gente sempre tem que buscar equilíbrio nos pontos principais aí, né? Bom, como a gente está na reta final aqui, e esse é um evento que ajuda também a gente como sociedade a refletir, né? Não só os homens, mas também as mulheres, que algumas vezes você vê comportamentos machistas, tanto de homens como de mulheres, infelizmente. E se a gente, como sociedade, quer buscar e perseguir essa igualdade, terminar de vez com essas injustiças, e quando a gente ouve, ao longo dessa quase 1h30, a experiência de vocês, o quanto vocês tiveram que fazer a mais pelo simples fato de ser mulheres, o que vocês sugerem aos machistas de plantão, sejam homens ou mulheres, o que a sociedade deve fazer diferente e o que não é mais aceitável e tolerável hoje em dia como sociedade que busca igualdade entre as mulheres? Lívia, pode começar aí, por favor. É uma pergunta muito pertinente, Ricardo. Eu entendo que ela tem diferentes respostas e a gente poderia ir devagar nessas respostas aí por mais 1 hora, sabe? Eu acredito que a questão do machismo, ela tem mudado, ela ainda é muito presente, mas ela tem mudado. E eu entendo que o posicionamento firme de nós mulheres, com o que queremos, com o que entendemos que é importante para as nossas vidas, com o suporte da família, eu entendo que isso, de certa forma, quebra um pouco essa barreira, sabe? A partir do momento que nós criarmos, nós não criarmos, mas nós desenvolvermos a nossa autoconfiança, certamente isso perde por si só. Porque, de qualquer forma, a gente está num momento de transformação, né? Então, eu entendo que essa necessidade do machismo de se impor, de se colocar, de ser o único, e de querer que seja o homem sempre superior à mulher, ela está perdendo espaço, a sociedade está percebendo a importância dos valores das mulheres, de como é importante essa capacidade de relações interpessoais que a mulher tem, o quanto ela é crucial, não somente nas organizações, mas para manter um equilíbrio também dentro de casa, né? Então, eu entendo que esse cenário favorece muito para que esse ambiente machista, ele deixe de existir. E quando você pergunta o que a gente pode fazer diferente, eu entendo que nós já estamos fazendo algo diferente, né? Esse evento é um exemplo do que nós estamos fazendo diferente. É realmente o que, para mim, eu vejo que dá certo, é realmente compartilhar
conhecimento, é se empoderar as pessoas. O meu papel como líder feminino, ele é extremamente importante, incentivar as mulheres a não desistir dos sonhos, independente do que quais sejam esses sonhos, e se impor, né? Quando a gente fala o que não é mais aceitável, situações aonde esse preconceito histórico, ele se coloca, a gente se impor de uma forma firme, mas ao mesmo tempo educada, que eu acho que a mulher sabe fazer isso muito bem, para que a situação não se repita. Essa é a minha visão. Legal. Fabiola, o que você acha? Olha, eu acho que as pessoas elas precisam entender que quando a gente nasce, todo mundo nasce igual, sabe? Não existe ali uma diferença de anatomia, né? Você nasceu homem, mulher, mas ali não quer dizer, porque eu nasci homem ou mulher, é que menina tem que gostar de rosa, menino tem que gostar de azul, menina não gosta de futebol, né? Não é a forma que a gente nasceu que define as nossas afinidades, né? Quer dizer, o que eu vou gostar de fazer, aonde eu vou gostar de trabalhar, aonde eu vou querer estar, né? Então, as pessoas elas precisam parar, né, de se preocupar com os outros, quer dizer, elas precisam analisar a competência de cada daquela pessoa, né, conhecendo primeiro. Eu ouvi um caso esses dias de uma pessoa que foi fazer uma entrevista na área financeira, uma mulher, e que na entrevista o homem recrutador falou assim, olha, aqui a gente trabalha com muita pressão, você chora? E aí aquilo me tocou tanto quando ela me contou, porque eu falei assim, será que ele faria essa mesma pergunta se fosse um candidato homem? Quer dizer, porque a mulher chora? Então, assim, não é mais aceitável a gente julgar as pessoas só pelo que está escrito ali no sexo dela ali. Não é aceitável mais, gente, o assédio, seja ele moral, sexual, preconceito de qualquer natureza, não é tolerável mais. Né? A gente não julga um livro pela capa, né, gente? A gente tem que ler o livro para ver se ele é bom, né? E as próprias mulheres também têm também que apoiarem as outras mulheres, né? Eu tenho aquelas mulheres que decidiram cuidar dos filhos e que às vezes criticam as mulheres que foram trabalhar e falam, nossa, mas ela não cuidou do filho dela, nossa, mas o menino está desse jeito, desse outro. Quer dizer, próprias mulheres, parem, cada um tem a sua escolha. Eu escolhi trabalhar fora, você escolheu ficar em casa, né? Vamos parar de julgar. Eu acho que todo mundo, né? A gente nasce imperfeito, mas todo mundo é digno de muito amor e reconhecimento. Então, muito amor e reconhecimento aí para todo mundo. Bom, ótima conversa, ótimo fechamento. Eu choro também, não tem problema, é bom chorar, que homens chorem mais e que mulheres chorem mais também, de alegria ou de felicidade. Bom, estamos fechando aqui, queria agradecer imensamente a Lívia e a Fabiola por terem compartilhado com a gente essa experiência, esse tempo e essa dedicação, aproveitando mais uma vez para convidar todas as mulheres que estejam nos ouvindo, não sejam tímidas, lutem e venham, se juntem ao IBF. Vocês podem, a gente mostrou ali, empresas que têm mais mulheres, têm mais chances de sucesso, assim como nós no IBF queremos também ter mais chances de sucesso cada vez mais com a experiência de vocês. Queria agradecer mais uma vez e, para encerrar, passar a palavra para o Ronaldo Amorim, que já está aqui com a câmera ligada, só esperando a gente terminar. Ronaldo, a palavra é tua. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Parabéns pelo evento, parabéns ao comitê. Lívia, Fabiola, achei sensacional essa conversa, inspirador ouvir vocês. E tem muito aprendizado para todos nós, né? Quando a gente começou a falar desse tema, a gente tem aprendido muito sobre ele. A gente, dentro do IBF, tem um movimento que fala muito disso, tenho visto isso em outras instituições e entidades de classe também, e ele é importantíssimo, e a gente está muito feliz por levantar essa bandeira, por trazer assuntos tão complexos, delicados como esse para cá, para que ele ganhe evidência. Eu acho que eu sou financeiro de formação, trabalhei basicamente a minha carreira na área de finanças. Hoje desde o começo do ano, eu estou liderando uma empresa na área de saúde, que tem algumas centenas de pessoas, e a boa notícia é que 87% é composto por mulheres.
a gente está vendo um contexto de mudança, a gente também está vendo as mulheres ocupando seus lugares, e eu acho que isso tem que ser desmistificado quando a gente olha para países nórdicos, por exemplo. A Fabiola estava falando agora que quem quer ficar em casa, fica em casa, e é bem isso. E quando a gente olha para os países nórdicos, a gente vê muitos homens também abdicando do trabalho para ficar em casa. Então, essa coisa tem que ser deixada totalmente de lado. Quem quer optar por A, por B, por C, não importa onde esteja, qual sexo seja, que seja feliz, que faça aquela opção que faz sentido. Eu acho que vocês trouxeram assim uma discussão super rica, fantástico, a gente está tocando nisso, e eu tenho visto aqui pelos chats, tudo que está pipocando aqui das conversas, o pessoal elogiando absurdamente, e dizendo que, olha lá, que está sendo inspirador ouvir vocês. Então, parabéns, obrigado a vocês, obrigado aos participantes. E só para finalizar, até para ratificar alguns pontos que o Maurício já colocou aqui no início, para quem ainda não é associado do IBEF, eu sugiro que venha e que faça parte desse grupo. O Ricardo estava falando que ele não é de Curitiba, que vocês duas também não são, eu também não sou de Curitiba, estou há 4 anos aqui, vim de São Paulo e vim por conta do trabalho. Uma das primeiras entidades e aproximações que eu tive foi com o IBEF, e foi sensacional. Quantas portas foram abertas, amizades construídas, relacionamento desenvolvido, e a gente, se Deus quiser, a gente vai ter um segundo semestre onde a gente vai ter mais proximidade, contextos possivelmente mais híbridos. Então, quem ainda não é associado, eu acredito que é um grande polo para a gente trocar informações, para a gente se conhecer, para a gente sugerir, enfim, trocar valores e princípios e tudo aquilo que norteia o nosso dia a dia e crescer juntos com isso. Então, faço um convite para quem ainda não é associado do IBEF que venha e que faça parte também desse grande grupo. Um outro ponto, que também o Maurício já colocou no começo, e eu ratifico com vocês, só uma vez mais, a gente vai ter o seminário do IBGC-IBEF agora no dia 19. Essa é uma parceria entre essas duas instituições que já dura alguns anos, todo ano a gente tem esse seminário. Esse seminário é riquíssimo do ponto de vista de discussões, traz pessoas que realmente agregam conhecimento, especialmente agora dentro do contexto online, a gente tem conseguido trazer, inclusive, pessoas que, se fosse ainda no método presencial, talvez a gente não conseguiria. Então, eu sugiro a vocês que também olhem para essa agenda, vai ser no dia 19, uma quarta-feira. Enfim, tem sido por muitos anos um sucesso. Sugiro que participem, que conheçam, que se envolvam, porque eu acredito que o conteúdo vai ser rico e vai poder contribuir com a carreira de cada um de nós. E, finalmente, a gente está com um movimento, além de vários outros, do Unidos pela Vacina. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais e quiser se engajar nesse movimento, procura a gente, por favor, do IBEF, para que a gente possa compartilhar, mostrar para vocês como é que isso pode ser refletido na sociedade, como cada um pode ajudar, como cada um pode se envolver, como que as empresas podem fazer parte dentro desse movimento. Então, quem tiver interesse e quiser conhecer um pouquinho mais, procura a gente, procura a diretoria do IBEF, procura a Gilcimara também, que faz parte do nosso administrativo, para que a gente possa passar mais informações. Tá bom? Obrigado pela noite, obrigado pela participação de todos que ficaram com a gente aí até esse momento. Novamente, Ricardo, Fabiola e Lívia, obrigado pela participação e disponibilidade de vocês. Uma ótima noite. Obrigada, boa noite, gente. Obrigada pela participação. Tchau, pessoal.